Todo investidor experiente sabe que a Itaúsa tem dividendos previsíveis, bonificações excelentes históricas, mas todo mundo se pergunta se o preço máximo para comprar as ações de TSE4 no ano de 2026 ainda faz sentido. Isso sem falar que a Itaúsa tem se mostrado uma empresa muito lucrativa, alcançando 4 bilhões de reais apenas no último trimestre, uma alta de 6%. E ainda por cima, trouxe um pagamento de 8,7 bilhões de reais em um anúncio duplo de dividendos em JCP e 2,5 bilhões de reais em bonificação de ações. E é claro que o mercado está de olho se ela vai continuar entregando lucro bilionário e um desconto de holding neste ano de 2026. E aí vem a pergunta, será que vale a pena investir na Itaúsa ou no Banco Itaú? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, para avaliarmos sobre os dividendos da Itaúsa, quando podem ser e quanto podem ser. Será que ela está em um bom momento de mercado? Vamos entender os fatores relevantes, com a política de dividendos da companhia e se tem oportunidade, é claro, quando deve acontecer os próximos dividendos, com a análise técnica de TSE4 e a análise fundamentalista também, sempre trazendo projeções e o preço teto do ativo virtual. E é claro que eu já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e também um comentário para ajudar que essas análises cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. E a ideia aqui é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP de acordo com o histórico de pagamento da empresa e também com a política de dividendos dela. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente, após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a Datacom e depois elas corrigem. E é claro, naturalmente fazendo isso temos outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso termos um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma da carteira previdenciária baseada em dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não corrermos o risco de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. Mas aqui vai um aviso muito importante, nunca compre ativos apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na Datacom e vender na data ex-direitos, porque essa conta matematicamente é inviável porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. E assim reforça toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprarmos antes desse momento e com isso termos um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. E uma coisa é certa que todo mundo quer saber, se as ações de TSE4 valorizaram demais e agora ficaram caras demais também. E aqui, pessoal, é importante lembrar, quem vem acompanhando o Ativo Virtual sabe que eu mantenho essas linhas de suporte e resistência de preços aqui há muito tempo, para manter a transparência das análises feitas no ativo virtual. Mas é importante dizer, a empresa teve um desdobramento de ações recentemente, evento esse que impactou o gráfico de TSE4 e por isso todas as linhas tiveram um reajuste nas suas posições de preços. Explicado isso, também é importante dizer que esse gráfico é um médio prazo, porque ele corresponde a uma semana de negociações na Bolsa de Valores. Em outras palavras, cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, representa uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E por que eu trago o semanal? Porque ele é um médio prazo, vai de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo, estamos vendo dados desde 2022. E é interessante que as pessoas olham para um gráfico desse subindo e pensam logo, olha, ficou caro demais, não vou investir. Então, imagine quem pensou a mesma coisa nesse momento aqui, ou no mesmo momento deste aqui, ou nesse momento. Então, observem, empresas boas, com bons fundamentos, lucrativas acima de tudo, o mercado sempre vai premiá-las, ou seja, vai comprar as ações para ela continuar valorizando. Mas isso não quer dizer que movimentos como esse, ou até mesmo esse aqui, não vão acontecer. Claro que sim, isso se chama realização de preços no mercado. E eu estou explicando isso em mais detalhes, porque tem muita gente iniciante na Bolsa de Valores que não consegue compreender as movimentações do mercado. E é natural ficar com frio na barriga. E uma coisa eu te digo, se você estiver com medo de investir, não invista. É o melhor conselho que eu posso te dar. Mas estude até que esse frio na barriga passe e assim você sinta a confiança do que você está fazendo. E isso só vai chegar realmente se você estudar sobre as empresas, como elas ganham dinheiro, como que o mercado se comporta e principalmente as perspectivas futuras. Entendendo isso, vai ficar muito mais fácil de encarar um gráfico desse aqui subindo apenas nessa última movimentação de alta, mais de 37%.
Então sim, existe aqui uma expectativa de correção das cotações até essa faixa de preços aqui, que eu vou inclusive traçar neste gráfico agora uma linha de suporte de preços mais relevante na minha avaliação, que vai ficar entre os R$ 12,20 e os R$ 11,89. Isso é garantia que vai descer para cá direto? Claro que não. Afinal de contas, isso aqui é o mercado de renda variável. E no mercado de renda variável não existem garantias de nada, nem de alta, nem de baixa e nem de lateralização. É justamente isso que gera o prêmio de risco. E por isso que, se você estava investido em 2025 em ações, você recebeu muito mais, provavelmente mais do que o dobro, do que a renda fixa conseguiria te pagar. Porque a média das empresas na Bolsa de Valores valorizaram 34% no ano de 2025. Como eu sei isso? Porque o índice geral da Bolsa de Valores, o IBOV, teve essa valorização. Foi histórico, provavelmente um movimento completamente atípico. Na verdade, eu diria certamente, porque vimos vários efeitos geopolíticos afetando aqui a economia do Brasil, mas fato é fato e já aconteceu. Agora a gente precisa enxergar o que pode acontecer ainda. E nesse gráfico que estamos vendo, é justamente uma tentativa das ações de TSA4 de continuar esse movimento de alta. É importante dizer aqui que, apesar de eu ter colocado essa região de suporte de preços, que é onde as cotações têm mais dificuldade de perder, isso não quer dizer que ela está em um movimento de queda. Só vai entrar em um movimento de queda, ou seja, uma correção dessa fortíssima alta, se perder esse fundo aqui, que foi da semana do dia 26 de janeiro, nos R$ 3,24. Caso contrário, o que estamos vendo é uma tentativa de superação de máxima desse movimento fortíssimo que aconteceu na mesma semana, que chegou até os R$ 14,20, depois o mercado corrigiu. Então, reforça a tese de continuidade desse movimento nessa superação. É muito mais provável um movimento de correção lateral, em outras palavras, como a gente chama, correção no tempo, do que necessariamente no preço. Mas isso também pode acontecer e é importante que você entenda. Então, gatilhos aqui: continuidade de alta nessa superação, mais provável lateralização para ter uma correção no tempo até subir novamente, porque não tem, até o momento que eu estou gravando o vídeo, nenhum indício de correção das cotações, muito menos para chegar até esse suporte aqui. Agora, na minha visão, caso isso aconteça, ou seja, o pior cenário seria a perda dos R$ 11,89, desfazendo esse movimento de alta aqui, ou seja, uma tendência de alta de médio prazo, para ter uma tendência de queda de médio prazo. Então fica muito mais fácil para a nossa comunidade tomar decisões baseado nesses gatilhos aqui, não é mesmo? Mas vamos ver que a Itaúsa, o lucro líquido recorrente da companhia alcançou os R$ 4,1 bilhões, alta de 6% no trimestre, ano contra ano, mas o ROI caiu 0,2 ponto percentual, fechando 18,1% nesse resultado do acumulado anual. Ou seja, é um baita resultado. Muitos bancos estão tentando chegar perto disso aqui e nenhum conseguiu, exceto o Banco Itaú, que na verdade passou dos 20%, que é considerado pelo mercado o benchmark, ou seja, o melhor do mercado, e ele foi muito acima. Ele foi aos 23%, até um pouco mais, se não me falha a memória. Com isso, a Itaúsa conseguiu pagar R$ 3 bilhões em dividendos no acumulado dos 9 primeiros meses, lembrando que ela faz pagamentos de dividendos trimestral e ainda tem intermediários. Aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Venho falando muito aqui no Ativo Virtual que a Itaúsa e o Banco Itaú iriam aumentar os seus pagamentos de dividendos. E eu tenho dito isso desde 2023. Então, quem surfou a onda realmente está colhendo aqui bons pagamentos de dividendos crescentes e ainda por cima uma valorização brutal das cotações. O dividend yield, por exemplo, foi de 8,9%, um aumento de 2,3 pontos percentuais na comparação com setembro do ano passado. E o valor de mercado da empresa, R$ 168,1 bilhões, e com isso alcançou 18% de aumento. E se comparar com que o índice da Bolsa de Valores, que neste ano está decolando por razões adversas ao Brasil, mas sim muito mais relacionado aos Estados Unidos, assunto para o giro rápido do mercado, o IBOV cresceu 11%. Novamente, citando que este crescimento está limitado até o dia 30 de setembro de 2025, que foi a data de corte deste relatório aqui. O retorno total para o acionista, então, cresceu 21%, enquanto o próprio IBOV, como mostrado aqui acima, 11%, que foi a valorização dele basicamente. E aí temos indicadores importantíssimos para falar aqui de indicadores financeiros, e que eles são realmente uma alegria para o investidor. Provavelmente o investidor da Itaúsa e do Itaú ficam até mal acostumados quando investem em outras empresas, porque realmente os números são fantásticos. Lucratividade e retorno, ou seja, o lucro líquido da companhia cresceu 10%, saindo de 3,8 bilhões para 4,2 bilhões. O ROI sobre o PL, médio medido no período, aumentou meio ponto percentual. Lucro líquido recorrente, como vimos, aumentou 6%. O problema aqui foi só o ROI recorrente. Esse caiu 0,2 ponto percentual. Mas notem que interessante. Mesmo sendo uma holding que tem
despesas próprias, a Itaúsa entregou um ROI recorrente de 18,1%, como acabamos de ver. Ou seja, resultado muito satisfatório, apesar dessa leve queda aqui. Ou seja, é realmente um retorno excelente. E mostra que a holding é eficiente e não está comendo, entre aspas, a rentabilidade dos ativos. Elemento importante é que aqui está o pulo do gato, quando a gente for falar sobre o balanço patrimonial, onde vamos avaliar a dívida líquida. Ou seja, a Itaúsa fez um trabalho forte de gestão da dívida e ela pré-pagou debêntures caríssimas e emitiu novas mais baratas, diluindo a dívida dela em anos para frente também. O resultado, a dívida líquida simplesmente desmoronou 26%, saindo de 939 milhões de reais para 697 milhões. Realmente uma jogada de mestre aqui, mostrando a qualidade da gestão da Itaúsa. Sendo que esse valor de 697 milhões de reais é praticamente nada para uma empresa desse porte aqui. Além disso, o custo dessa dívida caiu de CDI 1,54% para CDI de 1,11%, ou seja, menos dívida e juros mais baratos significam que sobra mais dinheiro livre para o acionista. A exemplo, temos o caixa, o cronograma de amortização, onde o caixa da companhia até setembro de 2025 fechou em 2 bilhões e 38 milhões de reais, com amortizações que simplesmente estão zeradas até o ano de 2028 e só vai voltar a pagar em 2029. E uma das razões do fluxo de caixa ter diminuído é justamente o pagamento de dividendos. Ainda assim, um excelente resultado, como podemos ver aqui, com os proventos pagos do setor financeiro, ou seja, do Itaú, de 10 bilhões de reais, somados aos proventos dos setores não financeiros, de 584 milhões, subscrições de ações recebendo mais 1 bilhão, captações mais 1 bilhão e outras receitas e despesas ainda empurrando o resultado da empresa para cima, 194 milhões. Mas aí a empresa decidiu pagar 10,6 bilhões de reais em proventos, amortizou a dívida, pagando 2,5 bilhões de reais, que são os debêntures que eu acabei de explicar, pagou juros, 582 milhões de reais, pagou impostos, 238 milhões e outras despesas de 77 milhões. Isso fez com que o caixa da companhia caísse de 3,58 bilhões de reais em dezembro de 2024 para 2,38 bilhões em setembro deste ano. E agora vem a cereja do bolo para quem gosta de análise fundamentalista de verdade, que é o desconto de holding. Se você somar o valor de mercado de todas as fatias que a Itaúsa tem, ou seja, o Itaú, Alpargatas, Agea, Motiva e outras empresas, o portfólio vale 168,1 bilhões, como vimos no início do vídeo. Mas a Itaúsa, na Bolsa de Valores, vale apenas 126 bilhões de reais. Esta diferença entre o que ela vale de verdade, 168 bilhões, para o que ela está na Bolsa, 126 bilhões, mostra um desconto de holding de 25%. A grosso modo, é como comprar uma nota de 100 reais pagando apenas 75 reais. A própria administração da empresa diz no relatório que esse desconto está exagerado e não reflete a qualidade do portfólio. É quase como se fosse um insulto que ela vale na Bolsa de Valores para como a alta gestão da empresa enxerga a empresa e vê, é claro, números claríssimos aqui de 168 bilhões e na Bolsa você compra por 126 bilhões. Como eu falei, para cada R$ 1 que a empresa vale, é possível chegar na Bolsa de Valores e comprar o patrimônio dessa empresa por 75 centavos. Realmente é um baita desconto e é por isso que a própria empresa traz esse alerta aqui que está exagerado o desconto. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações da Itaúsa impressionam muito. E TCA4, nessa cotação dos R$ 3,86, valorizam um absurdo 70,45% nos últimos 12 meses. E tem um detalhe, mesmo quase dobrando a sua cotação, o dividend yield é gigantesco, 12,86%. Vamos resumir isso? Bom, valorização do dobro da média do mercado no ano de 2025, só o dobro, e um dividend yield imenso também baseado nessa valorização. E eu vou explicar por quê. O dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos somados dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Então, ora, se as cotações atuais valorizaram mais de 70%, é claro que o dividend yield vai ser um percentual muito mais baixo. É só dividir. Agora, para quem comprou há 12 meses atrás, o dividend yield é um corte, ou seja, no custo de aquisição deste investidor, ele tem um dividend yield muito superior a esse. Pode perguntar nos comentários que quem comprou as ações no início do ano de 2025 está com um sorriso no rosto. Eu tenho certeza que tem depoimentos maravilhosos das pessoas que investiram nessa ação pelo menos há um ano atrás. E se você investiu, deixa nos comentários abaixo, porque eu tenho certeza que você pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Além disso, bonificação de ações e um PL muito descontado, 9,77 para essa empresa privada, que é uma holding, ou seja, ela tem no seu portfólio empresas importantíssimas aqui do nosso país. A maior delas é o Banco Itaú, em que na própria decisão política da companhia de distribuição de dividendos, ela já disse, vai distribuir 100% do que o Itaú pagar para ela.
E aí tem o desconto de holding. Este ponto é simplesmente matador, porque as ações da Itaúsa são mais baratas do que as ações do Banco Itaú se você dividir o número de ações pelo valor de mercado da companhia. É isso que é o desconto de holding, em resumo é isso. Mas assista o Fique Preparado, que é o quadro aqui do Ativo Virtual, que eu trago perspectivas, projeções, preço-teto e muito mais. Esse aqui foi o último divulgado da companhia, ou seja, o terceiro trimestre do ano de 2025 analisado a fundo, um desconto exagerado, que foi chamado assim pelo mercado, mas isso há 2 meses atrás. E o que não invalida o seu estudo aqui, porque é como se fosse um mini curso somente sobre a Itaúsa de quase 20 minutos. Então, você vai entender o que é o desconto de holding, quanto que ele está e se vale a pena em relação às ações do Itaú. Mas também, um PVP que não está contando a verdade toda, está dizendo que está 68% acima do valor patrimonial nesse indicador aqui do Investidor 10, mas quem assistiu o vídeo lá do Fique Preparado, ou leu os relatórios da empresa, ou até mesmo viu diretamente a apresentação dos resultados da companhia, sabe perfeitamente que isso aqui não está contando a história toda e a empresa tem muito desconto. Além disso, a fórmula de Benjamin Graham ainda dá espaço aqui para a empresa valorizar um pouco mais nessa fórmula adaptada aqui pelo Investidor 10. Preço justo nos R$ 16,23, que tem uma alta potencial ainda passando dos 17%. O mais interessante é que o dividend yield médio dos últimos 5 anos é de 6,53%. Mas espera aí, ela não está pagando 12,86% mesmo depois de uma alta de 70%? Pois é, quem veio acompanhando o Ativo Virtual sabe perfeitamente que no ano de 2022, início de 2023, eu disse que o dividend yield iria aumentar. Ele até caiu no ano de 2023, mas depois observem só o que aconteceu. Então, os dividendos mais do que dobraram, e a empresa tem capacidade para pagar ainda muito mais, como vimos nos resultados mais recentes. Sendo que ainda por cima é possível fazer dividendos sintéticos e ainda comprar as ações com prêmio. Aqui no Grupo VIP de opções, fazemos isso constantemente. Veja que o último dividendo sintético das ações ITSA4 foram de 3 a 4 centavos por ação, sendo que isso é possível fazer até mesmo mensalmente. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/Grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o Grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. E algo importante está para acontecer, ou seja, os próximos eventos corporativos da companhia. Se viermos aqui no site de relações com os investidores da própria Itaúsa, o site oficial, vamos ver aqui que a próxima divulgação dos resultados vai acontecer no dia 16 de março e a apresentação através da videoconferência no dia 17. Aqui é quando a empresa vai trazer a apresentação do quarto trimestre do ano de 2025 e exercício social também do ano passado inteiro. Mas antes disso, a empresa deve trazer um novo anúncio de pagamento de dividendos. Como aconteceu no ano de 2025, notem só, Datacom do dia 28 de fevereiro, a empresa trouxe pagamento no dia 1º de abril do pagamento trimestral da companhia, mas não foi só esse não. Notem que a Datacom do dia 17 de fevereiro, a empresa pagou 10 centavos, depois 9 centavos e ainda por cima 40 centavos, quase 41 centavos. Pagamento de JCP e dividendos. Então teve pagamento trimestral e também dividendos e JCP complementar. Sendo que isso não foi um fato isolado do ano de 2025, teve dividendos também em fevereiro, 30 centavos do ano de 2024 e no ano de 2023 a empresa pagou foi justamente em março, 7 centavos, quase 8 centavos e além do pagamento trimestral. Então é importante perceber que ela também está aumentando o pagamento de dividendos, exatamente como esse gráfico deixa muito claro. Sem falar que se viermos aqui no site do Ativo Virtual, na área exclusiva para os membros do Clube de Membros, que não custa nem R$8 e tem várias ferramentas. Uma delas é esse mapa de dividendos, onde podemos escolher aqui, por exemplo, o mês de fevereiro, vai trazer a previsão de 49 empresas, 72 ativos, ou seja, tickers aqui, de 12 setores diferentes, uma probabilidade média de 54% de acontecerem. Então vou filtrar aqui pelas ações da Itaúsa, vou digitar ITSA, e aqui vamos achar a empresa Itaúsa e também, é claro, os tickers dela, ou seja, as ações ITSA3 e ITSA4. Notem que a probabilidade de 33% foi calculada aqui pela inteligência artificial desenvolvida pelo Ativo Virtual. Agora vamos às projeções e o preço teto do Ativo Virtual. Aqui o lucro projetado é de quase 16 bilhões, com um payout esperado de 65%, gera um DPA de R$1. Indo para a nossa pirâmide, o preço teto de 4% vai ficar nos R$ 25,15. Se você espera mais, 6% anual, R$ 16,77. Agora, se você espera 8% de dividend yield anual, o preço teto passa para R$ 12,57 e 10%, aí vai para R$
R$10,06. E é claro que essa análise aqui que o mercado está trazendo resolve a dúvida mais comum do investidor iniciante da bolsa. Compra as ações YouTube 4 ou YouTube 3 ou as ações da Itaúsa, o ITCA 3 ou o ITCA 4. Bem, os números do terceiro trimestre do ano de 2025 mostram que a Itaúsa continua sendo uma máquina de dividendos, mas a diferença de eficiência, que é o chamado ROI, deixa claro por que existe o tal desconto de holding. Enquanto o Banco Itaú está voando com um ROI de mais de 23%, quem assiste o Ativo Virtual sabe, mas a holding, ou seja, a Itaúsa, segura a rentabilidade em 18% por causa de outras empresas, como Alpargatas e a Dexco também, que acabaram patinando nos seus resultados. A Itaúsa lucrou 4,12 bilhões de reais apenas no último trimestre, mas o que está brilhando os olhos é realmente o dividend yield de quase 9% e o fato da ação está sendo negociada a um desconto de 25% sobre o valor real dos seus ativos. Parece dinheiro de graça, certo? Pois é, mas comprar R$1 pagando 75 centavos parece ainda mais interessante. Mas vamos entender que essa pegadinha que é o desconto de holding. A matemática acaba sendo sedutora aqui nesse caso, porque o portfólio da companhia, ou seja, se somarmos a parte do Itaú, da Alpargatas, na CCR, a Aegea e outras empresas que compõem o portfólio da companhia, o valor total de todas as investidas chega aqui nos 168 bilhões de reais, uma concentração maior no Banco Itaú, como eu expliquei, 37% de participação. E aí, esse desconto de 25% calculado lá no terceiro trimestre do ano de 2025 é a chamada margem de segurança, que historicamente, quando esse desconto está alto assim, a Itaúsa tende a ser um ótimo negócio para o longo prazo. E é claro, quem pegou, quando eu trouxe o Fique Preparado do terceiro trimestre, aquele vídeo que eu acabei de mostrar, com certeza está com um risco baixíssimo de perder dinheiro e, na verdade, está ganhando muito dinheiro nesse momento. Comprou barato, está lucrando muito com as ações e recebeu ainda mais dividendos. Mas aí vem aquela pergunta, quem compra o que em 2026? E a resposta é, depende, claro, exclusivamente do seu perfil. Não tem como dizer qual ação você deve comprar sem conhecer você, sem conhecer suas prioridades, como que você juntou dinheiro, como que você investe na bolsa de valores e muito mais. Além da sua formação também, é claro. Mas o foco em renda passiva é um fator determinante também. Para simplificar aqui essa explicação, se você busca somente dividendos, Itaúsa acaba sendo um ativo bem interessante, com yield médio de 8,9% e, como vimos, passando dos 12,5% nesse momento, o desconto protege seu patrimônio em quedas de mercado e você ganha exposição, muitas vezes a setores perenes, como saneamento, que é o caso da Aegea, e de gás, que é a NTS, que vem de brinde aí dentro do portfólio da Itaúsa. Agora, se seu foco é na valorização da ação, aí é mais consistente você pensar e estudar a respeito do Itaú, especialmente as ações YouTube 4, que tem mais liquidez no mercado. Inclusive, você pode fazer dividendos sintéticos, comprar as ações com prêmio, alugá-las. Tudo isso funciona bem também com o YouTube 3, mas o YouTube 4 funciona ainda melhor, aumentando cada vez mais a bola de neve dos juros compostos a seu favor, porque está tudo caindo no seu caixa. E se você quer surfar essa eficiência máxima do melhor banco da América Latina, sem dúvida nenhuma, e sem peso morto também, de varejo ou construção, como é o caso de outros bancos que temos aí no mercado, vá direto estudar o Banco Itaú. Mas já deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito da Itaúsa e do Itaú também. E desde já agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.